A faculdade, ela dá a base para a gente iniciar o planejamento. Aí, a partir disso, já vai da gente sempre estar se aprimorando, né? Mas, realmente, tudo que a gente aprende na faculdade é uma base muito forte, né? É muito sólida isso. Bem-vindos ao Comunicar Inspira. Essa segunda temporada cheia de convidados, né? Uma temporada diferente. Cada episódio com um assunto sobre o nosso mercado da comunicação. E hoje eu trago aqui para vocês a Mariana Souza e a Sara Santos para a gente conversar um pouco sobre planejamento de comunicação na prática. A Mari é head de planejamento, a Sara atua com planejamento no mercado B2B e as duas são estudantes de PMK na Unip. E aí vocês podem me perguntar, né, mas por que trazer duas estudantes para falar sobre um assunto que geralmente requer experiência prática? Justamente porque ao longo desse caminho que elas estão estudando na faculdade, eu tive o privilégio de trabalhar com a Mariana e conhecer o trabalho da Sara na empresa que ela atua, e eu vi que planejamento está enraizado nas duas, então por isso que eu quis trazer esse conteúdo assim tão jovem e tão pessoas que estão ali na área acadêmica se formando aqui no episódio do Comunicar Inspira. Meninas, é um prazer receber vocês aqui. Eu estou muito feliz de ter as duas juntas no mesmo vídeo. Obrigada, Pan. É muito importante estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Pan. É um prazer enorme estar aqui também. Admiro muito o trabalho da Frase, o trabalho da Mari também, né? A gente está ali na faculdade atuando junto e eu vejo que realmente a Mari é a carinha do negócio. Obrigada. Então vamos lá. Para a gente começar, como eu falei para vocês, a Mari trabalhou com a gente como estagiária de planejamento. E eu conheci um pouco do trabalho da Sara nessa área de planejamento quando eu fui prospectar a empresa que ela trabalha. A gente nem temos uma relação de cliente, nada ali, mas criou um vínculo e aí tudo quanto é curso, novidade que elas veem no mercado, elas sempre estão em contato ali nos inbox do Instagram comigo. E se você assistiu a primeira temporada do Comunicar Inspira, o nosso segundo episódio foi exatamente sobre esse desenvolvimento de talentos de estagiários e o quanto isso é importante. Então faz parte aqui da nossa cultura e não podia faltar a gente ter essa pegada de estagiários aqui no Comunicar Inspira. Mas vamos chegar de contextualizar as meninas, né? Eu queria saber de vocês duas, como que vocês veem a importância do planejamento para uma marca hoje, né? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Como que vocês enxergam? Posso ir? Pode ir primeiro, Mari. Bom, muitas vezes as marcas elas não veem essa necessidade de ter um planejamento. A gente está nessa área, foi uma coisa que eu aprendi muito na Frase, é uma coisa que realmente eu continuo vendo mesmo estando em outra agência, em que os clientes acham que é só fazer um post, é só você chegar lá, fazer um post, uma legenda bem básica e para isso para eles já devem, tá bom. Só que não, a gente tem que mostrar para eles que é necessário ter esse planejamento, não só porque antes de chegar no post a gente tem um caminho muito grande para percorrer. A gente tem que ver como que o concorrente dele tá no mercado, tem que ver como ele tá sendo visto no mercado. Pô, cara, e aí? Mas o seu site, como que ele tá no Google? Como que tá o seu Facebook? Se o seu site é responsivo? Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico completo para ele. A gente tem que criar diversas etapas de criação de tom de voz, persona, brand persona. Então, querendo ou não, é uma coisa muito necessária. E o complicado mesmo é quebrar essa barreira com o cliente. Falar, cara, você precisa de um planejamento. Não tem como eu iniciar um trabalho com você sem eu fazer um planejamento antes. Porque senão a gente vai no escuro, vai no feeling, né? E é muito complicado você chegar para um cliente no feeling. Pô, vai aí no Instagram que vai dar certo. Não, eu tenho que provar para ele por que a empresa dele tem que estar no Instagram. Não é só chegar e falar, vai no Instagram porque eu acho legal o Instagram. Tem que chegar com dados. Então, eu acho que tudo isso é muito importante no planejamento. Puxando um pouco do gancho, né, do que a Mari comentou, hoje a grande dificuldade do profissional de marketing é demonstrar que o marketing ele não é somente o digital, que ele tem um planejamento por trás, que o marketing ele é estratégico, que ele que vai guiar a empresa em quais as estratégias e objetivos que ela tem que tomar para ser diferente, para que ela tenha lembrança da marca, né? Então, o principal desafio do profissional de marketing, quando ele não está dentro de uma agência, quando ele está num mercado mais industrial, num mercado que seja diferente, ele não, de repente, o marketing ele perde um pouco da essência dele, porque as pessoas que estão naquele mercado não enxergam o marketing da forma que a gente enxerga, né? Eles acabam achando que é uma questão mais assim de um postzinho, uma artezinha. Eu brinco que às vezes parece até a barraca do pastel, né? Faz uma arte pra mim que eu vou precisar pra tal coisa.
Então, o principal desafio do profissional, né, de marketing, que eu, pelo menos pelo que eu enxergo, pela vivência que eu tenho, é demonstrar que o marketing ele é essencial para a empresa, até mesmo nas tomadas de decisão, né, que o marketing ele não é somente aquela área que faz a artezinha, não é o marketing que vai fazer só o planejamento da feira, tem toda uma estratégia por trás dessas ações que ele vai tá apresentando como solução, né, para a empresa. Sara, mas você que está no mercado, eu estava vendo sua observação, vocês estão no último ano, né, de PMK. Então, assim, são 4 anos estudando esses conceitos. E podem acreditar, gente, esse desafio a gente encontra todos os dias porque a nossa profissão, né, o mercado do marketing, ele vem ali, aí a Mari estava lá comigo na frase, a gente enfrentava muito isso também. Comunicação social, ela se deu muito assim com relações públicas, com jornalismo, com publicidade. Uma das últimas vertentes, uma das últimas ênfases da comunicação social foi a propaganda e marketing. Então, muitas das empresas que são tradicionais ou que vêm de modelos de negócios tradicionais, elas têm essa certa resistência de olhar para o nosso trabalho realmente como análise e planejamento. O que é? Quando eu fui optar entre fazer propaganda e marketing ao invés de fazer publicidade, eu fui porque a grade, principalmente de estratégia, me atraiu muito mais do que ficar na frente de uma câmera. E olha como o mundo dá voltas porque eu estou aqui. Mas comentando algo que a Mari falou, não é somente a questão de um post ou o que você falou de uma artezinha, essa é a nossa luta diária. E como que a gente consegue provar isso? Trabalhando com as coisas planejadas, mostrando que tem análise, que tem dados, que tem pesquisa, que tudo isso que vocês pontuaram aí, que vai deixar relevante o nosso papel como profissionais de marketing. E até aqui, a segunda pergunta que eu tinha colocado para fazer para vocês era qual a relação do planejamento de marca, do planejamento de comunicação, dentro de um crescimento do negócio. Como que vocês enxergam essa relação? Olha, a Mari falou de uma vivência de agência, então não é simplesmente chegar e fazer arte, post, né, como ela chamou, e você vem de uma vivência mais industrial, não é simplesmente chegar e ir para uma feira. Precisa ter um planejamento. E como que vocês enxergam isso interferindo diretamente no crescimento do negócio, no crescimento da marca, da indústria, da empresa? Bom, então, essa questão do crescimento de negócio é muito complicado, porque chega um cliente pra gente e fala assim, eu quero ser mais reconhecido no mercado, mas isso não é algo tangível, não tem como muitas vezes eu mostrar pra ele que a autoridade dele aumentou no mercado. Então, toda vez que a gente vai fazer a meta Smart, concluir preparar a meta Smart para o cliente, a gente coloca qual que é a meta Smart dele para 6 meses, 1 ano, depende do planejamento, e também a questão de objetivos tangíveis e intangíveis. Então, é aquela luta da gente mostrar para o cliente, olha, isso daqui a gente consegue mensurar, isso daqui a gente não consegue mensurar. Então, é uma coisa até que eu vivi muito com a Pamela e eu ainda vivo muito na agência agora, e tenho certeza que é uma questão que vai demorar muito para a gente conseguir educar o mercado agora. É o cliente chegar para você e falar assim, faz esse post, me traz quantas vendas, me traz quantos leads. Cara, não tem como eu te mostrar muitas vezes isso. Então, às vezes é um post institucional, não é nem um post comercial ou promocional. Isso eu acredito que é o maior problema, essa parte de educação do mercado pra gente, né? E também de mostrar muitas vezes isso pro cliente, que determinada parte do crescimento dele a gente não vai conseguir mostrar, e sim vai ser de vivência com o mercado. Muitas vezes, uma clínica. Então, nossa, depois que eu comecei um planejamento, depois de 3, 4 meses, eu vi que aumentou o fluxo. Então, isso já é um dos sinais de que a sua empresa, o seu negócio está sendo reconhecido, né? Está tendo um crescimento, mas muitas vezes é algo muito imperceptível, né? De estar vendo de que é relação de crescimento. E você, Sara, como que você enxerga isso no ramo industrial? Muitas vezes o crescimento, ele, igual a Mari comentou, é uma coisa que ele não é tangível. Vejo muito que, por exemplo, no mercado industrial, a gente tem muito a questão do, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente é muito forte na parte de serviços. A gente vende produto, mas na verdade a gente está vendendo o serviço que é o nosso diferencial. A forma que a gente trata o cliente, a forma que é o relacionamento com o cliente. Então, acho que essa parte de crescimento, principalmente no ambiente industrial, ele é bem difícil de você medir, ainda mais nesse ambiente que ele é B2B,
que você provavelmente vai ter acesso a uma pessoa dentro do seu cliente, do seu potencial cliente ou do seu cliente. Essa pessoa, ela, por vezes, ela pode ter uma visão da sua empresa um pouco diferente do que outras pessoas que estão envolvidas também têm. Depende no ambiente industrial, né, tem muita, por exemplo, por vezes a parte de marketing, ela vai ter mais contato com eles em algumas pequenas ações. Quem está mais no dia a dia é o pessoal, por exemplo, da qualidade, é o pessoal da logística. Então, essa questão do marketing, ela tem que estar impregnada dentro do seu, como que eu posso dizer, dentro dos seus clientes internos, né, para que eles consigam... A cultura do negócio. Isso, a cultura do negócio está relacionada aos valores. Então, por vezes, a percepção do seu cliente que ele vai ter, claro que o marketing ele tem um fator fundamental, né, de influência na visão do que seu cliente vai ter, mas é muito difícil de você, como que eu posso dizer, mensurar. Por exemplo, teve uma situação de um dia, né, alguns dias atrás, que um potencial cliente ligou e falou: olha, eu trabalhava, né, com vocês na outra empresa, a gente mudou uma vez por conta da questão do valor e agora estou retornando para vocês porque, pelo amor de Deus, as outras não estão me atendendo da forma que deveriam, né? Então, acho que é uma coisa um pouco difícil de você colocar números. É um crescimento mais, como, de repente, de reconhecimento, do feeling do dia a dia, né? Mas não é uma coisa tão, por exemplo, não tem... Além do marketing digital, por exemplo, você tem muitos indicadores, muitos KPIs que você consegue mensurar as coisas. Agora, essa parte de planejamento, ela é mais no dia a dia, dos pequenos casezinhos que você vai escutando e você vai formando um todo. Tá. Ouvindo vocês falarem isso, né? É difícil de mensurar, é difícil de botar números e resultados. Quando a gente fala de indicadores, como você falou, e aí eu vou tentar explicar minha linha de raciocínio. A Mari falou o seguinte: a gente vive uma constante educação do cliente porque eles não têm essa noção. E de todas as pessoas que a gente está entrevistando aqui para o Comunicar Inspira, para os episódios, independente do assunto, sempre está pintando essa situação. A gente tem um mercado que não está educado para o nosso papel. Então, assim, muitas vezes atribui o papel do marketing com a área comercial, com o resultado em vendas, com o resultado financeiro, sendo que isso é um dos indicadores, isso é um dos resultados que o nosso papel exerce ali dentro, né? E existem inúmeros outros, e aí entra nesse fator que você disse, da empresa ter uma cultura de experiência, e muitas vezes o nosso trabalho dentro de um planejamento de comunicação da marca, ele está totalmente voltado com a experiência que a marca vai ter o usuário vai ter com a marca, né? Então a gente pensa nos pontos de contato, como a Mariana falou no começo, nós pensamos olhamos para os concorrentes, fazemos benchmark, vimos os substitutos, os entrantes potenciais, os que podem uma hora ou outra, né? Fazemos análise SWOT em cima disso. A gente tem todas essas análises para poder olhar e falar assim: bom, eu tenho aqui inúmeras ferramentas e agora como é que eu vou aplicar a melhor estratégia, como é que eu vou distribuir a melhor tática e assim vai. Só que muitas vezes o final desse resultado, ele é intangível, como vocês colocaram, ele é experiencial, e talvez um dia a gente consiga chegar num modelo aí de medir realmente, né? De falar, olha, aquela pessoa tem uma experiência que resulta em X%, né? Que são as brand equity, não sei como que fala. Mas é uma dificuldade que a gente tem, e mesmo sendo essa dificuldade, o planejamento ele ainda continua sendo primordial, ele ainda continua sendo essencial, justamente para poder justificar tudo isso que a gente está falando, né? Para que não seja feeling, para que não seja achismo, para que na hora que não dê resultado conforme a expectativa do cliente, a gente pode falar, olha, teste AB, né? A gente fez uma linha de raciocínio, nós determinamos objetivos e estamos fazendo as estratégias. Então para poder melhorar a percepção da minha marca, eu tenho que estar presente no evento? É uma estratégia. Não, para melhorar a percepção da minha marca, eu tenho que ter um aplicativo. É uma outra estratégia. Não, para melhorar a percepção da minha marca, eu tenho que estar, não sei, com um canal no YouTube. É uma outra estratégia. Então, o nosso papel como planejadoras é justamente esse, é olhar para o cenário da empresa, olhar para o cenário da marca, olhar para aquilo que tem disponível de recurso e ver o que eu posso fazer com as armas que eu tenho, né? Eu gosto muito do livro do Arte da Guerra, justamente por isso, né? Como é que eu posso lutar? Quais são as armas? O que eu tenho de munição aqui, né? Então,
a gente começa ali a entender isso melhor. A gente acabou direcionando um pouco o nosso papo para o papel mesmo do profissional de marketing, né, que está envolvido aí com planejamento de comunicação. E aqui, a terceira pergunta é essa. A gente sabe que existe uma diferença entre teoria e prática. Então, assim, vocês já mencionaram inúmeras aqui, mas o que vocês enxergam isso, né? Na faculdade a gente aprende uma coisa, na hora que chega no mercado de trabalho a gente sabe que é diferente, a gente vive outras realidades diferentes. Como que vocês enxergam essa diferença de teoria e prática, de estar na faculdade e na hora que você vai para o mercado de trabalho? Eu ainda vejo que muitas coisas que a gente aprende na faculdade a gente aplica, questão de matriz SWOT, matriz BCG, questão de macro, micro, análise de concorrentes, a gente aplica bastante. Só que ainda assim, existem algumas estratégias, algumas técnicas que a gente não aprende na faculdade. Isso a gente aprende no mercado e vai de cara e tipo, você tem que saber o que é benchmark. E você fica assim, meu Deus, o que é benchmark? Aí você vai lá, corre atrás, faz um curso e você aprende, você vai fazendo isso. Agora quem faz planejamento tem que aprender sobre o roadmap. Beleza, vou lá, corro atrás e vou fazendo. Então é muito disso, né? A faculdade, hoje mesmo eu mandei até no grupo da sala um curso que eu vi que era 4 anos em 4 dias. E o pessoal falava o quão tradicional estavam as faculdades de marketing e que eles estavam lá para mudar isso e ensinar o que os professores ensinam em 4 dias em vez de 4 anos. Eu achei aquilo um absurdo, porque, querendo ou não, é voltado para o marketing digital. Então, a galera que é do marketing digital, eles não têm essa teoria que a gente tem, que, cara, antes de você fazer um post, eu tenho que saber qual que é o seu tom de voz, eu tenho que saber como que é a sua brand persona, eu tenho que escolher a buyer persona que vai estar em contato, né? Mas o que é a buyer persona? Os caras não sabem nem isso, né? Então eu acho que a faculdade, ela dá a base pra gente iniciar o planejamento. Aí, a partir disso, já vai da gente sempre estar se aprimorando, né? E vendo os novos meios, né? O marketing, ele tá se renovando a cada minuto, né? A internet, toda essa tecnologia tá sendo muito rápido. E vai da gente também acompanhar e ver a melhor maneira de colocar em planejamento, né? Colocar em estratégias, em métricas. Então, eu acredito que é uma balança, é algo muito tênue ali entre a teoria e a prática, mas realmente tudo que a gente aprende na faculdade é uma base muito forte, né? É muito sólida isso. A parte de planejamento, ela é a base, né? Ela é a linha que você vai seguir para alcançar os seus objetivos. Então, como que funciona isso na teoria e na prática, né? Na teoria, todo mundo ali naquele nervoso, querendo matar todo mundo do grupo, todo mundo se degladiando para fazer um planejamento. Muitas vezes a gente chega no final, a gente olha para o nosso planejamento e a gente fala, nossa, mas muito do que a gente constatou, depois a gente vai ter que mudar lá no começo. O planejamento ali é uma coisa que ele muda constantemente. Ele não é uma coisa que é fixa, né? E como que funciona isso na prática? É o que eu tô comentando, né? Ele muda toda hora, no sentido de assim, você pode fazer um planejamento, mas conforme você for fazer os seus testes, se você for aplicando, né, todas as estratégias que foram definidas ali, você vai identificando que tem alguns pontos a melhorar, que alguns pontos, de repente, façam sentido, mas de uma outra abordagem, com uma outra roupagem, né? E o que acontece muito no mercado de trabalho também? Às vezes, essas estratégias, elas mudam assim. Você tem que acompanhar, né? Você tem que acompanhar, né? Por exemplo, tá surgindo o marketing digital, ele já está há algum tempo no mercado. Mas mais do que nunca, eu sinto que ele está muito forte, principalmente depois da pandemia, que é a forma que as marcas, é o principal meio que as marcas têm de se comunicar com a sua persona, né, com o seu público. Então, mais do que nunca, o pessoal do marketing digital está aparecendo no mercado, mas eles se esquecem dessa base que é o planejamento, né? É o planejamento de marketing que vai nortear a sua comunicação, que vai nortear o seu planejamento de vendas, que vai nortear tudo o que você tem que fazer, que é a base de tudo, né? Ele é a mãe e todos os outros são os filhos. E o pessoal tá perdendo um pouquinho dessa essência. Esse negócio que a Mari comentou desses cursos que aparecem, aprenda marketing em 1 hora, dá um pouco de medo, né? Porque você vê que vai ter muitos profissionais que vão acabar levando aquele título, mas chega no mercado de trabalho, você fica tipo, é mais lábia do que realmente uma pessoa que entende do assunto, né? Fora que, assim, é uma coisa que eu comento muito com o pessoal, a graduação, ela é a primeira escadinha de tudo. Se você realmente quer ser um profissional
da parte de planejamento, você quer ser um profissional da parte de marketing, planejamento, ele é vivência. Você tem uma teoria quando você está na faculdade, você fala, é lindo colocar um comercial na vanguarda no horário do almoço, a hora que você vai ver o valor. Eu acho que, assim, é fazer muito, de repente, com muito menos do que você planejou, mas você tem que sempre propor alguma coisa com muita excelência, né? E, claro, com o planejamento. O planejamento, ele vai mudando, mas ele é necessário para definir a sua base. Eu não sei como que tá o Prex de vocês, se vocês têm limite, mas na minha época o céu era o limite. Então, é exatamente, a pessoa colocava lá no mapa de mídia que podia anunciar na Vanguarda Avontes. E aí, na hora que você chega para a realidade e vê o valor, você sabe que não é assim, né? Mas isso é comum, gente. Eu acho que em qualquer área, não só a nossa, né? Tanto que algumas profissões, na graduação, o estágio ele é obrigatório justamente por isso. Porque pensa, sei lá, uma enfermeira ali, na hora que vai tirar um sangue, tem que pegar a veia. Não sei porque eu não sou da área, mas imagina se ela só vê a teoria e na hora que chega na prática ela fica, ai meu Deus, como é que eu faço, né? Vai ficar perdido. E isso é comum, pode ficar tranquilos que isso é comum. E aqui, pra gente encerrar, vocês podem citar alguns itens que, por exemplo, na vivência da Mari de agência, na vivência da Sara de marketing na parte industrial, o que é primordial? Que um planejamento, no mínimo, ele tem que ter isso, porque senão ele não é um planejamento. Como que vocês enxergam isso? Pode ser, talvez, 3 coisas, 4 coisas que são primordiais. Olha, eu vou numerar como análise de concorrentes. Não tem como você fazer um planejamento sem você ver como seu concorrente está agindo, né? Até como você vê, às vezes, de inspiração, você vê todos os seus concorrentes fazendo uma coisa e a empresa fazendo outra. Você fala, cara, tem alguma coisa errada, né? Ou não, dependendo do jeito que eles estão fazendo, eu tô no caminho certo. Eu acredito que também a questão de fluxo estratégico, que é tudo a gente vê, beleza, então vai sair um patrocinado do LinkedIn, do Facebook, do Instagram, vai fazer uma cursão online, vai para o cross-selling, upselling. Eu acho que isso também é primordial para a gente mostrar para o cliente como que vai ser todo esse caminho. Afinal, é isso que vai acontecer na realidade, né? Tipo, na prática, né? Isso, é o esquema de que vai. E a questão também do roadmap, que é o que eu costumo fazer. Então, planejamento é para 6 meses, beleza. Mês de outubro vai ter isso, mais isso, mais isso. Mês de novembro tem, por exemplo, Novembro Azul, então vai fazer tal campanha para esse mês. Então, de todos os meses, a gente categorizar todas as campanhas que vai detalhar quais vão ser as métricas que vão ser utilizadas, as metas que a gente espera com essas campanhas. Eu acredito que esses 3, assim, é o que... são essenciais. Isso. E você, Sara, na sua vivência de mais indústria? Eu vejo que muitas vezes não por onde eu trabalho, né, mas de repente alguns concorrentes, claro, a análise de concorrência sempre em primeiro lugar, né, a análise de concorrência e SWOT não tem como fugir, sempre tá ali em primeiro lugar e é o que vai nortear tudo o que a gente vai fazer ali na parte de estratégias, né, mas no mercado B2B tem muitas empresas que eles acabam esquecendo que por mais que seja um mercado B2B, você está tratando com pessoas. Então, por exemplo, a pessoa ela é extremamente ali qualidade, mas ela esquece que ela vai tratar com uma pessoa. E a pessoa que tem alguma escala de poder ali na empresa, né? Seja ele decisor, seja ele influenciador, é ele que vai levar, olha, essa empresa, de repente, não está adequada aos valores que a gente tem. Vejo também, principalmente, né, que eu já tinha comentado, no mercado B2B, os seus colaboradores internos, eles têm que estar muito bem alinhados aos seus valores, à sua estratégia, porque são eles que vão estar na linha de frente no dia a dia com os seus clientes. Então, querendo ou não, essa marca ela está muito relacionada às pessoas, né? Olha, eu não vou fechar a cotação com aquela empresa X porque eu já tive uma experiência com aquela pessoa que não foi legal. Então, sempre está muito relacionado à pessoa que vai estar ali na linha de frente. O mercado B2B, principalmente o time de vendas, eles têm que estar muito bem alinhado o discurso deles, eles têm que realmente entender do tipo de produto, do tipo de serviço que está sendo proposto ali, porque, mais uma vez, é aquilo que eu falei, eles são a marca, né? Eles carregam a marca dentro de si. Se, de repente, eles não estão alinhados ao seu valor, é necessário um treinamento, né? É necessário ter todo um alinhamento, e se realmente continuar não estando alinhado com os seus valores, de repente é necessário rever se realmente faz sentido, né, manter esse tipo de estratégia, o que está acontecendo, por que não está conseguindo se alinhar aos nossos valores. É você que está representando a nossa marca, você que tem que ter o nosso DNA,
né? É como se fosse uma personificação da pessoa em uma marca. De repente, ela é uma consequência do planejamento estratégico, né? A parte de branding, ela é um fator primordial, principalmente no ambiente B2B, onde você está ali dentre muitos concorrentes que têm um grande nome. Por que eles têm um grande nome? Qual que é a razão deles terem um grande nome? Por que os colaboradores vestem a camisa? Por que eles são empresa X? Né? Por que isso acontece lá? Vamos fazer só um resumo aqui, então. A Mari citou 3 dicas, então, pra gente. Análise de concorrentes, primordial, fluxo estratégico e o roadmap. E a Sara, no ambiente, na vivência dela de mercado mesmo, B2B, industrial, ela cita também a análise de concorrente como primordial, análise SWOT, e também a gente fazer esse diagnóstico da marca, esse trabalho de identificar o quanto é o branding dentro da sua empresa. Até, por sinal, é um dos temas dos nossos episódios aqui no Comunicar Inspira. A gente vai trazer uma especialista em Employer Branding, justamente para poder tratar sobre esse assunto, que hoje é uma vertente, né? Vamos dizer ali, é um trabalho entre RHs, né? Entre gestão de pessoas e marketing. Você trabalhar a cultura de branding dentro da sua empresa para os seus empregados. E uma outra coisa que você comentou, Sara, sobre o time comercial, também deixa esse spoiler que a gente tem um episódio específico sobre elos de marketing comercial. Porque nós tentamos fazer esse planejamento de conteúdos para os episódios do IGTV, pensado realmente na nossa vivência, naquilo que a gente olha e fala, poxa, a gente tem temas aqui que a gente procurou na internet e não achou. Falei, que legal, mas é a primeira vez que a gente vai estar falando sobre isso, né? A primeira vez que a gente vai estar abordando sobre isso. Tá uma coisa bem estruturadinha, tá bem legal mesmo, tô bem orgulhosa. Vou encerrar com vocês por aqui, porque eu tenho 3 minutos e 36. Mas eu quero imensamente agradecer vocês por terem aceitado o convite, por estarem aqui num sabadão conversando comigo. E aí, até mesmo assim, quero deixar um comentário mesmo. Uma área de orgulho de ver assim, minha cria andando com as perninhas, vendo assim, grande parte do vocabulário, do repertório. Eu me via e eu falei, meu Deus. Sara, mesma coisa, é aquele orgulho de ver assim, uma aula da Josi aí, enraizada no seu discurso. É muito bom, gente, eu não sou professora, mas eu imagino o quanto os professores devem ficar orgulhosos de ver. E aí eu aviso que tem um episódio com o Lu só falando sobre isso também, que tá muito legal. Ai, porque como ele é professor, e todas as pessoas que estão participando aqui, que são professores, eu sempre tô jogando isso, sabe? Olha, e a parte acadêmica, os profissionais que estão vindo pro mercado, quem tá se formando, como que tá, qual que é a sua visão? E assim, profissionais como vocês se destacam justamente por isso. Porque hoje tem gente que talvez opta por fazer faculdade muito cedo, sem ter uma certa maturidade, ou o mercado não dá a oportunidade de fazer um estágio que dê essa base, né, que traga um pouco de alicerce, que traga um mínimo ali da teoria. E eu sou, assim, muito, muito feliz mesmo de ver o quanto das duas, assim, foi um papo super cabeça, um papo de igual para igual aqui, sem hierarquia. Né? Eu falei pra Mari, eu sou super orgulhosa dela, de estagiária pra Red. Poxa, quem que consegue isso? Vira nome de filme isso, de livro. Com quantos anos, Mari? Com quantos anos, Mariana, né? Mas é muito mesmo, eu tô feliz demais de ter vocês aqui. Agradeço, né, por vocês terem. Muito contente, viu? Uma ótima oportunidade de estar aqui. Muito legal. Bom ter voz. Cara, olha, gravei hoje com o Thiago também e ele me ensinou um negócio de voz. Não é que a gente não tenha a voz, Mariana, a gente só precisa ecoar ela, porque a voz todo mundo tem. Eu aprendi isso com ele, viu? Ficou muito marcado isso. Sério, na hora que ele falou isso, né? De comunidades, assim, a gente... Enfim, nos vemos no próximo episódio. Eu agradeço pela presença de vocês, pela audiência de vocês e até a próxima.